Olá pessoal, bem-vindo de novo ao nosso canal. Para quem não me conhece, sou o Carlos Nogueira, fundador e gestor da carteira de investimentos aqui da AMZ. A AMZ é o primeiro Venture Capital da Amazônia para a Amazônia. Nascemos aqui com empresários locais, pessoas locais que acreditam na região e investimos em projetos de alto potencial de crescimento aqui na região. O objetivo da AMZ é provar para os nossos investidores e para todos os nossos parceiros e para todo mundo que investir em sustentabilidade dá retorno não somente social, mas retorno também financeiro. Investir em startups da Amazônia é melhor do que investir em qualquer lugar do mundo, porque além de você estar tendo um dinheiro bom para o seu bolso, você ainda tem um impacto social. Hoje eu estou aqui com o Ramon. Ramon foi a primeira investida nossa aqui na região. Ramon, posso dizer que foi o precursor e uma das pessoas que fizeram a tese da AMZ nascer. Só contando um pouco de historinha aqui hoje, quebrando o protocolo de perguntar. 2017 eu fui convidado para um evento aqui em Belém para falar de investimento. Eu já era investidor anjo na época e ao terminar o evento, descendo a escada do palco, esse rapaz me procurou, falou: deixa eu falar da minha empresa, tudo. Ficamos conversando aí por alguns anos, na verdade alguns poucos anos, muitos meses, poucos anos, e vendo eles crescendo, vendo o potencial, a gente decidiu fazer nosso primeiro aporte na Ocalev, que se mostrou muito acertado. Hoje a Ocalev, já vou falar de você porque eu adoro essa história. Hoje a Ocalev, uma das startups não a mais promissora do nosso portfólio. Eles já foram campeões do Like a Boss, do Sebrae. Para quem não conhece, o Like a Boss é uma competição nacional. Mais de 1000 startups no Brasil inteiro se inscreveram. Hoje chama Sebrae Startups, né? E eles foram os campeões, sem contar de várias outras certificações. E a primeira startup da Amazônia, né? Que ganhou. A primeira startup da Amazônia, bem lembrado. E mais do que isso, eles foram escolhidos pelos clientes. Eles cresceram mais de 1000% desde que a gente se conheceu. Hoje são uma referência aí de startup, mas falei muito. Ramon, fala pra gente aí um pouco de você, de como você começou, como você achou os seus sócios, como surgiu a ideia da Ocalev e, obviamente, fala da Ocalev que aproveita para vender seu peixe. Sou formado em engenharia elétrica, né, na Universidade Federal do Pará, a UFPA. Sempre gostei muito de pesquisa, matemática, programação, então sempre quis trabalhar nessa área, né, com a parte de pesquisa aplicada. Então não me via encaixando muito no mercado tradicional, que envolve muita gestão, né, em obras, enfim. E aí, devido a isso, né, peguei o caminho de fazer mestrado na universidade e durante o mestrado surgiu, né, a bolsa era pequena, surgiu uma oportunidade de fazer projeto elétrico para complementar a renda, né? Inclusive, né, curiosamente, esse projeto foi para um motel do meu sogro no interior do estado do Pará. Então eu costumo brincar que a nossa Ocalev surgiu no motel com o meu sogro, né? E aí o que ele precisava? Na verdade, ele precisava de um projeto de subestação, né, um poste com um transformador para o motel, lá para a pousada que ele estava construindo. E ele não tinha projeto, não tinha engenheiro disponível. Só que eu era formado em elétrica, apesar de não trabalhar na parte de instalações, eu decidi aceitar o desafio. Eu trabalhava em outra área que era mais vinculada justamente à computação. E aí eu comecei uma carreira paralela junto com alguns dos meus sócios na Ocalev, fazendo projetos elétricos e fazendo ainda assim no mestrado. Até que chegou um ponto em que a gente percebeu de fato uma dor, uma demanda de uma carência de profissionais, de obras com projeto elétrico feito com qualidade. E a gente pensou assim, a gente estava fazendo projeto elétrico na época, a gente pensou, poxa, se a gente fizer, já que a gente sabe por computação, e se a gente fizer uma IA que faz o projeto elétrico pra gente, reduzindo assim muito o tempo de execução, tempo de elaboração de um projeto, que normalmente demora algumas semanas, a gente conseguir fazer aquilo em minutos, literalmente, né? A ideia é 2014, mas a execução começou em 2015. Todo mundo fala de IA hoje em dia, mas em 2015, 2014, esses rapazes já estavam falando de IA. Imagina, você não tinha nada do que tem NVIDIA. 2014, 2015, esses rapazes já estavam falando de IA. Desculpa te interromper. Exatamente. Então a gente começou a desenvolver o produto ali muito na empolgação de ter uma coisa que na verdade atendesse a gente. Isso é muito importante dizer. A gente validou o produto muito pouco com o público. E na verdade, quando a gente validava, a maioria das pessoas dizia, não, já tem outros softwares que fazem projeto, por que vai fazer um novo? E a gente via que era muito colega engenheiro que falava. Mas ainda assim, a gente como engenheiro achava que não estava atendendo. Para você ter ideia, por exemplo, 80% das obras no Brasil não tem projeto de nada. Tá? Nem hidráulico, nem elétrico, enfim. E a gente decidiu atacar, então percebemos ali uma oportunidade de mercado muito grande, porque se tivesse um software fácil de fazer, intuitivo, né, bem automatizado, a gente acreditou que aquilo ali poderia ser uma solução disruptiva para o mercado, e daí surgiriam até outros modelos de negócio em cima daquela plataforma inicial, né, do IA, fazendo projetos elétricos. E assim surgiu o Oca.
Mas assim, o sonho, né, é uma coisa. E a execução para chegar nisso é outra coisa, né? Então, como tu bem sabe, Carlos, estás há muito tempo conosco, criar esse produto, executar os algoritmos ali, fazer a coisa funcionar e gerar dinheiro, o mais importante, né, vender a partir de cada interação desse produto é um desafio, assim, gigantesco. Pra gente sempre foi um desafio gigante. Mas, felizmente, com o tempo a gente conseguiu realmente quebrar uma barreira importantíssima de mercado ali. A gente viu que muita gente, como eu falei, dizia que não precisava de um novo software de projeto. E hoje a Alcalev é a prova viva de que o mercado, na verdade, está muito, muito aberto para uma solução como essa. Não, isso é muito interessante. E uma das coisas que eu até queria te perguntar é que a Alcalev é uma das empresas que tem no portfólio que ela nasceu com engenheiros, pessoas técnicas. Então você, o Renan, o Marco, a Nayane, o Jonathan, todos da área técnica. Como é que cada um colocou um chapéu? Eu sou o CEO, eu sou o comercial, eu sou o desenvolvedor, eu sou operacional. Como que o Ramon deixou de ser desenvolvedor? Conta um pouquinho dessa alocação de cérebros e como funciona isso hoje. Essa pergunta é excelente, assim, porque inicialmente a gente realmente, a Alcalev tem várias coisas erradas ali na teoria, sabe? Não é pra dar certo, não é pra dar certo, né? São 5 engenheiros com um perfil relativamente parecido. Como é que a gente fez? A gente inicialmente começou tentando ali processos, né? Método ágil, tinha plano de negócios. E com o tempo e um pouquinho de experiência, né? Quando eu digo um tempo, foi um ano e meio, a gente percebeu que, assim, você tem que saber ser adaptável, você tem que saber ser flexível. Então, muita coisa a gente jogou no lixo, assim, em termos de teoria, e a gente foi aprendendo a se organizar como um time. A gente já se conhecia há muito tempo, isso é uma coisa importante. Todos os sócios da Alcalev, na época que a empresa foi criada, já se conheciam há pelo menos 6 anos. Então, isso ajuda muito. Tem muita gente que às vezes vai fazer uma empresa com gente que conhece há 6 meses, um ano, pode ser um pouco complicado. Então, a gente já tinha ideia de forças e fraquezas de cada um. Apesar de ser todo mundo muito da área técnica, a gente foi tentando colocar chapéus em outras áreas daquilo que a gente achava que fazia mais sentido, né? Eu, desde o começo, já era o CEO, né? A ideia veio mais de mim, a visão de produto veio mais minha, então eu tentava guiar com a visão estratégica. O resto do time, claro, ia dando feedback e executando, né? Fazendo a operação. Mas a gente percebeu que uma estrutura que crescia de forma orgânica, a gente dando as tarefas, vamos dizer assim, para aquilo que parecia mais adequado para cada um, foi a melhor maneira de começar a alocar os recursos da empresa, né? Então a gente teve, por exemplo, um momento no qual nós éramos 5 sócios, né? Mas quando a empresa começou, só tinha 2 pessoas trabalhando de fato no off, que éramos eu e Marco. Eu fazendo uma parte do produto, né, programação, meio que o back-end e ele no front-end, né, fazendo a computação gráfica. Depois de um tempo, o Marco, interessante, né, falar, ele sai um pouco da execução, fica só eu na programação, e ele fica com um papel mais de consultor, mas aí a gente começa a vender o produto e o Renan entra, né, que é outro sócio, com a parte de atendimento ao cliente, Customer Success, né. E a gente foi adequando. A Nayane trabalhava em outra empresa, é importante dizer, né, tanto o Marco, a Nayane e o Jonathan, eles trabalhavam em outras empresas, e a gente foi aprendendo a lidar com essas restrições, num contexto bem de startup, porque não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro, ninguém é herdeiro, ninguém é rico, não tinha uma grande soma de investida naquele produto inicialmente, e aí, por exemplo, tu foste uma pessoa que ajudou muito a gente a ter essa, despertar a criatividade de, tipo, como vender aquele produto ruim que a gente tinha no começo, né? O produto era muito limitado no começo, claro que a gente sempre acreditou nele, a gente tem a visão, mas sempre houve uma pressão do nosso conselho, né, que é formado por ti, pelo João Alada, cara, como encontrar aquele product market fit inicial, vamos dizer assim, como chegar no cliente. E a partir daquele dinheiro inicial, a gente pensar naquela limitação de dinheiro, pensar como a gente otimizar esse gasto, né? Então, todas essas restrições da Alcalev, todas essas deficiências, né? O meu sócio, o Marco, vive dizendo, né? Uma vez ele respondeu num evento, perguntaram, o que vocês fariam se vocês quebrassem, se vocês falissem? E aí ele falou assim, tecnicamente, nós já estamos falidos. A gente está tentando sair da etapa de falência. E essa resposta é sensacional, porque é isso. Você tenta, a gente, dinheiro não tinha, eu tinha tempo. Então, a gente dedicou muito a isso e a gente foi aprendendo a lidar com os problemas que a empresa tinha de dedicação de tempo e as habilidades que a gente tinha. E aí, à medida que isso foi acontecendo, a gente foi realocando as tarefas, realocando inclusive o próprio equity da empresa. No começo estava todo mundo com equity igual, a gente sabe que isso não é certo. Mas se você vai começar, pode até ficar igual. Com o tempo você vai descobrir mais ou menos qual é o equity de cada um, de acordo com dedicação de tempo e importância, entendeu? Então a gente foi... A Alcalev até hoje, eu digo que ela não é uma empresa tão organizada, ela é uma empresa muito entrosada. O time é muito entrosado. Mas claro que agora a gente está com uma equipe maior e a gente está realmente começando a colocar processos e outras pessoas que estão ajudando a gente a profissionalizar cada vez mais, que é uma startup e realmente já é uma empresa. Legal, você mencionou do conselho. Uma das coisas que eles fizeram, que logo que me impressionou, eles, obviamente, após o investimento, eu entrei no conselho, né? A gente entrou no conselho e eu notei que eles montaram um conselho complementar. Em vez de buscar
pessoas sêniores, mas várias pessoas do mesmo. Ele buscou o João Alada, que conselheiro até entrou antes mesmo da gente fazer o aporte, né? Ele já estava acompanhando vocês. É uma pessoa super técnica, tem uma construtora lá em São Paulo, achou um tempo lá no milhões de projetos que ele tem, construtora gigante que ele tem lá em São Paulo, para fazer conselho de uma startup lá em Belém. Lembro que até no começo do conselho o João dava uma opinião, eu dava uma outra opinião e era super legal, super saudável, né? Eu acho que isso foi crucial e também foi algo que me admirou muito logo no começo. Eu acho que isso é importantíssimo, assim. A gente não vai para reunião de conselho para pegar elogio. Ajuda muito, mas a gente precisa da provocação, né? Então, o Carlos é um especialista em provocação, né? Tem muita reunião que a gente acha que vai dar tudo bem, a gente sai meio para baixo, e tem reunião que a gente acha que vai dar em nada, mas quando vê, eles viram alguma coisa lá que foi brilhante, então... Mas eu acho que o ponto é esse, tem que ter uma atenção constante, né? Mesmo que você esteja bem, startup é crescimento. Startup não é estagnação. Então, para você crescer, você tem que estar sendo constantemente provocado e desafiado a ser melhor. Então, o conselho tem um papel fundamental nisso pra gente, que, como tu falaste também, são pessoas de fora, são pessoas que vão dar opinião e a gente precisa estar sempre com muita humildade, vamos dizer assim, para ouvir, porque é isso que faz a gente crescer muito. E até falando de conselho lá, lembrando a nossa entrada, quando você saiu do seu stand, veio puxar aquele carinha descendo do palco lá para falar com você e me chamar, o que você esperava do investimento? O que você esperava do investidor? O que você teve? Qual que, assim, após esse primeiro investimento, o que você acha que foi benéfico? O que mudou a Ocalev? Uma startup, ela não é uma empresa tradicional. Ela é uma empresa com um perfil muito diferente. Normalmente ela é feita para crescer rápido, né? Com pouca gente, né? Eu digo isso porque eu conheci alguns empresários tradicionais em Belém. Quando a gente comentava sobre a empresa, as dicas que eles davam normalmente não se aplicavam. Então não dava para montar aquela estrutura, aquela coisa da mesma maneira, né? O próprio fato, por exemplo, uma coisa básica em startup é que às vezes você tem que ter um tempo de construção de produto para depois começar a vender. Claro que existem técnicas de validação, coisas do tipo. Por exemplo, só esse tempo do P&D, né? A Ocalev é praticamente uma deep tech, né? Em vários aspectos. Só esse tempo de você maturar o P&D é uma coisa que não está no mercado tradicional. Então a conversa muda muito. E a gente precisava muito de uma pessoa que tivesse noção, ajudar a gente a estruturar, principalmente. A gente, claro, ia cuidar do produto, mas a gente precisava de uma pessoa que ajudasse a gente a pensar como passar de produto para a empresa, como passar de produto para vendas, né? Como entrar no mercado com um produto disruptivo, né? Tem um pouco aquela questão da curva de aprendizado de vendas, né? Tem aquele artigo famoso do Sean Ellis, lá de Harvard. Então, a filosofia não é a mesma do mercado tradicional. Apesar de que, óbvio, uma visão de mercado tradicional, claro que ela pode ajudar muito, né? Na verdade. Então, a gente queria muito isso, alguém que fosse um pouco o skin in the game, né? Eu acho que é um termo esse que eu acho fundamental nessa área, é alguém que já passou, de alguma forma, pelos problemas que você vai passar ou tá passando. Ou que vai encarar contigo de peito aberto os problemas futuros, porque eu tenho certeza que também tu viste muita coisa nova ali com a Ocalev. Até é legal ouvir isso, desse crescimento. E eu lembro muito quando a gente começou, era uma solução que ainda tinha muito espaço para melhor. Eu lembro que o João dava vários comentários assim, não, tem que fazer isso, aqui tá faltando aquilo. Eu, como não entendia nada de engenharia, de projeto elétrico, eu via lá fotovoltaica, eu via múltiplos, como é que era? Múltiplos quadros, tipo quadro de luz, era muito engraçado, mas foi uma evolução rápida, que até vocês foram não somente observados, mas apoiados e virou um grande parceiro, a Engerol, né, que é o maior canal de elétrica da América Latina. Do nada, nós aqui, uma startup do norte, que estava crescendo pouco a pouco, caiu nas graças do Mafra lá, que é um parceiro incrível da Ocalev até hoje. Eu ainda não conheço o Mafra pessoalmente, interessante, mas que até hoje, assim, ajuda muito. Como é que foi, assim, essa exposição rápida? E aí eu já faço o gancho, a gente vai fazer, provavelmente, a gente está conversando, se em breve a gente vai começar a negociação para uma nova rodada de investimento, né, para acelerar ainda mais. E como que você vê os próximos passos? O que você vai querer fazer com essa rodada? Além do dinheiro, o que a MZ vai poder te ajudar nessa próxima rodada para o Ocalev chegar aí E aonde você quer chegar com o Ocalev? Sim. Sobre o Mafra é uma história incrível mesmo também e parte de um pouco da filosofia da empresa no começo, né? A gente é muito inspirado lá pela aceleradora americana, né? Y Combinator, né? Uma aceleradora, incubadora, referência, né? No mundo, é a principal hoje no mundo.
E lá eles têm um princípio muito simples, né? De fazer produtos que seus usuários amem, né? Os clientes, né? Alguém que vai dar dinheiro ama. Então a gente sempre acreditou nisso, né? Como a Alcalev é uma empresa que vende um produto B2C, né? No caso, business to consumer, é alguém que é o consumidor praticamente final que compra, né? É o eletricista, eletrotécnico, engenheiro que vai comprar e usar o software sem praticamente falar com a empresa, né? Então é muito escalável esse modelo. Se você conseguir fazer um produto que eles gostem muito, eles mesmos vão divulgar para você. Então o marketing pode ser reduzido a zero, o custo de marketing, que era o nosso custo de marketing no começo. Era zero, né? Literalmente. Então a gente fez um produto ali, quando era beta, gratuito, que chamou a atenção de profissionais da área, né? Da construção civil, da elétrica. Chegou ali, aquele produto beta ainda muito cru, bem ruim, mas com muito potencial, com muita inovação dentro. Chegou nos ouvidos ali do André Mafra, né? Da Engie Hall, que era o maior... Na época não era o maior canal de elétrica da América Latina ainda, para vocês terem ideia. Era o segundo ou terceiro. O André Mafra, que é o embaixador lá, a principal pessoa, se encantou pelo Oca, viu ali um potencial enorme. Ele mesmo falou que viu muito potencial. Então, depois de um tempo, a gente azeitou o produto, né? Melhorou para fazer um vídeo ali realmente impactante. E eu lembro que justamente em junho de 2018, após nós termos começado as vendas já, 6 meses depois das vendas, as vendas estavam bem devagar ainda, mas a gente trabalhou nessa melhoria do produto para fazer esse vídeo. E aí, quando ele lançou em junho de 2018, lembro até que coincidindo com a Copa do Mundo, a gente ficou preocupado com isso, o vídeo fez um sucesso absurdo, assim, muito grande. Era muita gente vendo, muita gente entrando. Ali começaram, de fato, as vendas do Oca a crescer. E hoje esse vídeo, apesar do tempo, falta 2.000 pessoas para chegar na marca de 1 milhão de visualizações. É o vídeo do termo projeto elétrico mais visto do YouTube. Então, assim, a Engie Hall veio um grande parceiro, depois o André Mafra veio um grande parceiro. A gente tá com negócios agora rolando juntos, né? Coisa que a gente ainda vai revelar melhor mais pra frente, mas já tá acontecendo e foi uma coisa sensacional. Em relação ao investimento, né? Uma coisa que a gente sempre quis era ter realmente uma base de P&D muito forte. O Oca é muito voltado para P&D. O modelo de crescimento do produto é o que se chama de PLG, né? Product Led Growth. É o produto que carrega as outras partes da empresa. Mas assim, mesmo com o produto carregando, até na filosofia do fazer coisas que as pessoas amam, né? Que ajuda no marketing, a gente já está num ponto que saber investir no marketing e nas vendas faz a diferença no crescimento. E no modelo de negócio também, né? O modelo de negócio é uma coisa que a gente ainda hoje testa e tem aberturas. Então, boa parte do investimento que a gente pretende utilizar, né, com a MZ, seria voltado para P&D, é fundamental para a empresa. Na parte de marketing e vendas, uma outra, bem otimizado. A gente tem uma filosofia de não ter um headcount, né, uma quantidade de pessoas na empresa muito grande, mas pessoas altamente qualificadas. Então, a gente precisa pagar bons salários para poder ter realmente, assim, os melhores do mercado nas suas respectivas áreas. É o que a gente mesmo hoje está fazendo. Legal. Até a pergunta é bem também enviesada, porque por que houve a decisão de reinvestir, de aumentar a participação na Alcalev por parte da MZ? Eu lembro, o Ramon estava falando de reunião de conselho, você vai lembrar disso. Uma das reuniões lá atrás, logo após o investimento, o Ramon chegou todo feliz na ligação, tipo, falando dos números. Olha, a gente tá com 100 mil reais no caixa, todo feliz. Sim, pô, achando que ia ser elogiado, nossa, tudo. Falei, como assim tá com 100 mil reais parado no caixa? Todo mundo fez aquela cara assim. Cara, se é pra deixar meu dinheiro rendendo CDI, eu coloco você. Vai gastar, eu quero que você gaste esse dinheiro. Você tem que ter um caixa pra emergência, mas não precisa ter tudo isso. Ou seja, eu quero que você gaste esse dinheiro. E foi muito interessante que eu olhei no olhinho de vocês assim, tipo... Realmente. E a partir daquele momento, vocês trouxeram o Gabriel, investiram em marketing, então a curva começou também já estava crescente, aumentou. Isso quer dizer que é para nós investidores um super indicador, ele sabe gastar o dinheiro do investidor. Sim, isso é uma das coisas fundamentais e o Ramon provou ser muito bom nisso, ele sabe gastar o nosso dinheiro, ele não vai desperdiçar, ele sabe testar, obviamente, às vezes erra, mas ele sabe como otimizar esse investimento. E para encerrar um pouco aqui, projeto elétrico, construção tem no mundo inteiro. Vocês já estão olhando alguma coisa de internacionalização? Rapidinho, fala aí, o que você vê de... O que o mundo aguarda da Alcalev? A gente fez o Oca para o mercado brasileiro. E aí que está a parte mais legal. Mesmo com o produto sendo feito para as normas do Brasil, a demanda, o problema é tão grande, tão latente, que a gente tem clientes fora do Brasil que compram a nossa solução para usar nos países deles. Ou seja, é muito legal se você pensar, às vezes, na definição lá do Product Market Fit, né, o casamento do produto com o mercado. Fala muito disso, né, o uso meio que destrutivo, às vezes, do produto. É quando a pessoa pega o teu produto e usa ele de outras maneiras que, às vezes, você nem previu, né? Claro que a gente sempre quis internacionalizar.
pegar a versão atual do produto e usar em mercados de fora, sendo que não serve para lá, mostra que a demanda é muito grande para fora, né? Então a gente sentou, pensou e decidiu uma estratégia de atacar logo o mercado que para a gente é o mais importante, que é o mercado dos Estados Unidos, né? O mercado norte-americano, porque se a gente conseguir crescer lá dentro, crescer para os outros países, né? Não precisa crescer muito, mas se a gente conseguir vender, né? E começar a ter um certo crescimento lá dentro, atingir os outros países, que a gente já tem cliente, vai ser tipo muito mais fácil, entendeu? A curva de crescimento vai tender a ser realmente muito mais exponencial. Infelizmente, essa é uma característica do mercado, do produto ou do problema. É muito escalável, né? O nosso objetivo sempre foi que o Oca trabalhasse pra gente. A gente não quer trabalhar, a gente só quer desenvolver o produto, vamos dizer assim, deixar ele o mais automático possível, né? Claro que a gente tem um relacionamento com o cliente, tem um atendimento ali humano mesmo, né? Mas a ideia nossa é que o produto ele consiga resolver a vida do cliente e isso torna a empresa literalmente global, né? Então, a nossa meta para 2025 e 2026 é realmente ganhar em dólar, entendeu? Uma das metas. O AutoCAD que se cuide, hein? Autodesk, né? Talvez se descobrir a gente aí, né, o que tá acontecendo, pode surgir proposta, né? Vamos dizer assim. Ou um parceiro ou... Eventualmente o M&A, né? Aí começa aquele drama, né? Do M&A. Tem que fazer se faz difícil. Não busca M&A, Autodesk. Jogar o Carlos lá para negociar. Pô, não, mas Ramon, obrigado, cara. Como eu falo sempre, assim, eu adoro estar perto de ótimos empreendedores, de pessoas que me ensinam, que me inspiram. O Ramon, além de ser um ótimo empreendedor, a Caleb, além de ser uma ótima startup, eles motivam, eles também têm um trabalho super legal aqui na região de trazer a experiência dele para outras startups, de participar até do hub local aqui, o Açaí Valley, que é, assim, um ótimo agregador de startups aqui. O Ramon sempre traz e inspira outros empreendedores a crescer. Isso é um trabalho muito legal. Acho que esse give back aí, vocês já estão no momento de dar para o ecossistema algo que vocês receberam lá atrás. Continuem assim, acho que nunca pode perder as raízes de onde a gente começou, né? Pô, cara, queria agradecer a presença. Uma pena que os outros sócios não puderam vir. Obrigado a todos aí que estão assistindo o canal. E como eu sempre falo, vai trabalhar! Valeu, obrigado, Obrigado.